Olá, você acompanha agora aqui pela Unicruz TV um programa especial em homenagem ao dia 20 de setembro, dia em que comemoramos a Revolução Farroupilha, momento importante para todo o povo gaúcho, um marco para o nosso estado. A história que vamos mostrar para vocês será contada por pessoas da nossa comunidade que vão relatar o que o 20 de setembro e a Semana Farroupilha representam na vida e na história delas. Do Oiapoque ao Chuí, em todos os recantos do mundo, os gaúchos reverenciam o 20 de setembro. A data foi transformada em feriado por decisão da Assembleia Legislativa, a partir da lei aprovada no Congresso Nacional em 1996. O 20 de setembro comemora o espírito de solidariedade, de ação coletiva e de patriotismo do povo gaúcho. O 20 de setembro tem uma representação extremamente significativa, porque eu acho que ele mostra as raízes do que a gente cultua e do que a gente acredita. Eu acho que é um movimento que foi feito por pessoas muitíssimo determinadas, pessoas que sabiam os seus ideais. E se nós for traduzir na linguagem de hoje, não resta nenhuma dúvida que o movimento dos Farroupilhas foi em busca de um Rio Grande, de um Brasil melhor. Evidentemente todos sabem que o custo Brasil, que era uma alta taxa de impostos, que eles realmente tentavam negociar com o governo central e não conseguiam, a maior autonomia dos estados, isto era uma bandeira de luta deste grupo de pessoas. Também era extremamente importante o fato de que eles eram republicanos e eles acreditavam que a melhor forma de um Brasil ou de um Rio Grande do Sul ser administrado era através de um sistema republicano. Então eu acho que eles tiveram ideais, sabiam quais os seus objetivos e tiveram, acima de tudo, determinação. E é por isso que eu acho que é uma data que a gente tem que cultuar, precisa estudar, e eu sempre acreditei que é cultuando o passado, estudando o passado, que nós vamos entender o presente e planejar o futuro. E por isso eu acho que é uma data de extremo significado para todo o povo gaúcho. O 20 de setembro, para mim, representa, e eu aproveito a oportunidade para falar longe do historicismo, mas para mim representa um momento ímpar, um momento singular, um momento absolutamente importante, onde o povo gaúcho demonstra a cada desfile o atavismo e o amor que sente por esta terra gaúcha, pelo Rio Grande do Sul. Estado este que é orgulho para nós fazermos parte deste chão. As pessoas envolvidas, né, a gente como tradicionalista, os CTGs que preparam suas pilchas com todo carinho, né, e os animais, os cavalos, eles querem na verdade fazer uma homenagem, né, aos Farroupilhas, àqueles que no mesmo dia 20 de setembro, só que lá em 1845, né, iniciaram a tão famosa Revolução Farroupilha. Primordialmente, o 20 de setembro representa um grito de identidade do povo do Rio Grande do Sul, ainda antes da existência da própria palavra gaúcho entre nós. Então, a bem da verdade, eram tratados como rio-grandenses, todos os gaúchos que naquele período lutaram pela identidade do Rio Grande, pelo respeito do Rio Grande do Sul. Então, eu entendo basicamente de que nós comemoramos no 20 de setembro, a cada 20 de setembro, a identidade, a capacidade de união do povo gaúcho, o sentimento de amor à terra, um grito de nativismo, e que, a bem da verdade, em nível de Brasil, um grito de sentimento nativista já havia na história do país, pela Inconfidência Mineira, através do Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. A Revolução Farroupilha foi um grito de sentimento nativista, em que a busca de valorização pelas coisas do Rio Grande do Sul eclodiu e de uma forma muito forte. Eu entendo que nós precisamos ter primordialmente que o movimento Farroupilha, ele não surgiu como um movimento separatista, ele surgiu como um movimento de reivindicação, ou seja, um alerta ao governo central, na época o Império, numa fase também conturbada e bastante sensível da época do Império, em razão de que o próprio príncipe Dom Pedro II não tinha idade para assumir
digamos, o comando, e havia um comando provisório naquela época, e que o nosso Rio Grande do Sul estava muito esquecido do governo imperial. Então, eram impostos muito caros, principalmente, falta de valorização das coisas daqui, a valorização das coisas que vinham de fora, em detrimento do que era produzido aqui, primordialmente o charque, que era o produto mais valioso da época. Então, os nossos produtores, estancieiros, revoltados com essa falta de valorização, com esse esquecimento da província. As causas foram sociais, políticas, causas econômicas, a falta de uma participação do povo gaúcho no sentido de escolher um governante aqui da província, a falta de estradas, falta de escolas, o descaso do governo com o Rio Grande do Sul e a forte arrecadação de impostos cada vez mais intensos, especialmente nos tributos relativos ao charque, que era o que mais valia naquela época. Os estancieiros, que também havia todo um contingente de peões dos estancieiros pela característica da época, e havia também toda uma característica de militares dos próprios estancieiros, como o próprio Bento Gonçalves também era uma pessoa que tinha cargo militar. Eles então se organizaram e fizeram o que nós devemos, e é o correto, de distinguir em dois tempos, a Revolução Farroupilha e a Guerra dos Farrapos. O movimento Farroupilha, a epopeia Farroupilha, com a duração de aproximadamente 10 anos. Quando se fala em 10 anos, aproximadamente 10 anos. O primeiro ano de revolução, ou seja, quando uma província pertencente ao Império se rebela contra o Império do qual faz parte. Uma revolução que surgiu a partir de uma reivindicação, de um grito de alerta, e não teve cunho separatista. A partir do momento em que, de um ano de revolução, essas reivindicações não foram atendidas, então se torna uma guerra a partir do que o Rio Grande do Sul, através do general Souza Neto, ele é declarado independente do Rio Grande, ou do Brasil, o Rio Grande independente do Brasil, como a República Rio-Grandense, ou a República de Piratini, porque então a capital era lá, houve várias capitais farroupilhas naquele período, e assim vem mais 9 anos da Guerra dos Farrapos, que teve guerra de infantaria, que teve combates de infantaria, combates de cavalaria, primordialmente, e também através do mar e das águas, nos lanchões comandados por Garibaldi. Um movimento importantíssimo na nossa história, sem dúvida nenhuma, o mais importante da nossa história. Como dizia, bem antes de existir a própria palavra gaúcho entre nós, era a afirmação da identidade do povo gaúcho. E também, no momento em que já as primeiras representatividades de imigrantes como alemães e italianos, é o caso de Garibaldi, é o caso de João Gris, alemão, pessoas que também tiveram parte dentro do comando farrapo e que já começam a mostrar essa mescla, esse mosaico cultural que o Rio Grande tem das etnias de hoje, que já se inicia naquele período. Então, o movimento Farroupilha, dividido em primeiro Revolução Farroupilha, depois Guerra dos Farrapos. E há que se destacar também de que o Rio Grande do Sul, durante estes 10 anos em que ficou independente do Brasil, teve o reconhecimento até de outros países, ainda que nunca tenha tido o reconhecimento do Império Brasileiro, que sempre entendeu que o Rio Grande do Sul não havia conquistado a independência, mas conquistou. Esteve o Rio Grande do Sul sob toda a direção, sob a gestão dos farrapos, através de Bento Gonçalves, que mesmo preso, mesmo levado para o forte na Bahia, no litoral da Bahia, o Rio Grande do Sul continuou na Revolução. Foi o período em que foi, através de Souza Neto, declarada a independência, na proclamação da República Rio-Grandense. O Rio Grande do Sul teve naquele período um crescimento em termos de estradas, em termos de escolas, o andamento do Rio Grande do Sul não parou, ainda que nunca tenham tido condições de tomar a capital Porto Alegre como gostariam de ter tomado, mas outros pontos do estado, com maior ou menor intensidade, sempre tiveram, digamos, esta simpatia do povo pela causa farroupilha. Há que se destacar também primordialmente dentro desta nossa epopeia farroupilha a participação feminina, porque os homens foram para a guerra, jovens, rapazes, quando já eram piastaludos, como se diz, também já participavam da guerra, e as mulheres ficavam nas estâncias com algum ou outro peão caseiro, peão pateiro, algum peão de campo ajudando, mas tocaram normalmente a educação dos filhos, tocaram normalmente o desenvolvimento das estâncias. Então as mulheres tiveram participação fundamental, e dentre elas a que mais se destaca a participação de Ana Maria de Jesus Ribeiro, Anita Garibaldi, catarinense, que se engajou à causa farroupilha. Ela que era jovem, e falando em juventude, vale dizer que o movimento farroupilha ele foi tocado, ele foi liderado por jovens. Nós falamos hoje, quando se fala em generais, coronéis da época, sempre se vê a ideia de homens mais maduros, mas a bem da verdade, naquela época,
Eles, generais farroupilhas, como Bento Gonçalves, como Garibaldi, como Souza Neto, como qualquer um deles, eram homens na faixa de 30 a 40 anos, na média de 35 anos de idade. Assim foi o Comando Farrapo. Porque até a longevidade, a expectativa de vida no nosso Rio Grande do Sul e no país naquela época era diferente da que se tem agora. Eu acho que é uma forma de reavivar a memória de todos aqueles que hoje estão vivendo nesse estado e que tenho certeza que se este movimento Farroupilha tivesse sido melhor entendido, hoje nós viveríamos sob uma realidade melhor. E eu acho que é importante que a cada ano a gente comemore o 20 de setembro para que isso seja reavivado na memória de cada um dos gaúchos, de nossos familiares, de nossos filhos, de nossos alunos, de todos. É extremamente importante que a gente lembre a cada ano esse feito. O dia 20 de setembro ele é importante ser comemorado de forma a renovar o amor à tradição gaúcha, à tradição gaudéria, e demonstrar a todos os que assistem os gaúchos as prendas desfilarem, o incentivo às novas gerações, o piazito, a prendinha, a continuar, a dar sequência a esse manifesto de verdadeiro culto à tradição gaúcha. Desde a minha infância, né, nós participamos da entidade chamada Presília Cruzaltense, né, que é uma entidade que também teve sua participação social sempre, mas também é muito voltada à parte campeira, né? Inclusive realiza os rodeios na nossa cidade, rodeio da Coxilha, rodeio também interestadual, e então desde criança eu sempre acompanhei e participei. Mas também a gente acaba frequentando todos os CTGs, né? Os co-irmãos têm um amor por todos eles, com certeza. Sempre participei também de concursos, como de prenda e também de declamação, né? Uma paixão minha é a declamação. Então eu participei de vários concursos, né, no estado. E, inclusive, né, ganhei alguns troféus como declamadora, e é sem dúvida a minha grande paixão. Eu acho importante comemorarmos essa data porque faz parte da nossa cultura, da nossa tradição, é algo que espontaneamente veio cada vez mais tomando conta de nós gaúchos, desse sentimento. É o período em que mais aflora, em que mais fica efervescente esse sentimento nativista gaúcho, no período da Semana Farroupilha. É muito importante porque o povo que não sabe de onde vem não consegue traçar objetivos e estabelecer para onde vai. E nós gaúchos temos esse diferencial. Sem jamais querer ter sido independente do Brasil para sempre, como disse, foi um movimento de reivindicação, mas não de separatismo. E eu entendo que nós frisarmos isso, que o Rio Grande do Sul escolheu ser brasileiro. Basta dizer que houve também uma simpatia de Uruguai, da Argentina e até da própria Argentina, oferecimento de apoio naquela época da Guerra dos Farrapos para que o Rio Grande do Sul tornasse para sempre independente do Brasil, e o Alto Comando Farrapo naquela ocasião também respondeu que não interessava nisso, numa coisa bem radical, inclusive bem taxativa, de que a paz com o Brasil seria assinada com o sangue do primeiro argentino que cruzasse a fronteira. Ou seja, o Comando Farrapo já deu um recado de que, apesar de ser um filho brasileiro insatisfeito com a situação, mas que entendia que era um filho brasileiro e que almejava também que tudo chegasse a bom termo para continuar pertencendo ao Brasil. Então o Rio Grande do Sul, na verdade, teve que se proteger contra algumas cobiças estrangeiras aqui de vizinhos e também combater o Brasil num período lamentável da nossa história, mas que não teve outra maneira na época a não ser através das armas, através de tantas mortes. Eu entendo que a gente comemorar é fundamental no sentido de que as crianças, jovens, entendam o valor da nossa história, a nossa identidade gaúcha que se afirmou significativamente a partir de toda esta história, de todo este momento da época farroupilha. É um fator assim fundamental que a gente entenda cada vez mais que o Rio Grande ele tem uma característica diferenciada do restante do país, ainda que sendo brasileiro existe uma característica regional diferenciada aqui e que tem este brilhantismo todo, essa riqueza toda de que através
dessa união de todas as etnias, nós temos condições aqui de ter uma qualidade de vida que era o que os farrapos buscavam cada vez mais, de ter uma qualidade de vida melhor para o nosso povo, coisa que a gente vem buscando sempre e que faz parte do que é almejado por cada gaúcho, por cada um que tem o sentimento voltado para o melhor para a nossa querência. Durante um determinado ano, lá na minha cidade, em São Pedro do Sul, lá no Xiniquá, foi decidido que a chama crioula partiria do túmulo de Fidêncio Hernandes, que na verdade era o pai da minha avó. E aí os meus filhos queriam saber quem era Fidêncio Hernandes, qual era a atividade dele, em que época ele viveu, qual era o significado dele para o Xiniquá, que era a localidade, e para o município de São Pedro do Sul. E eu tive a oportunidade de mostrar a eles quem ele era, o que ele fazia, de onde ele veio, por quê. Realmente esse é um fato importante para mim e para minha família. Desde criança, eu sempre cantei na escola, eu sempre participei das atividades alusivas à Semana Farroupilha, e a escola e o Debrando Westphalen, o polivalente aqui de Cruz Alta, através dos seus professores, nossos amados e eternos professores, sempre passaram esta forma de reverência ao Rio Grande do Sul, incluindo as nossas pequenas apresentações. Aí depois eu comecei a querer estudar acordeon, fiz aulas de gaita com a Jeanette, da dupla Nelson e Jeanette, fiz aulas de acordeon com o Valnês Oliveira, o Cotonete, e aí tive a oportunidade de, numa manhã fria de agosto, estar conversando, Luciane, com o Rodrigo Adalto, filho do saudoso tio Adalto Mastella Basso, e era uma semana antes do dia 20 de setembro de 2003. E aí resolvemos, entre alguns mates, na hora do intervalo, fazer a formatura crioula do curso de Direito, formatura esta que, graças a Deus e graças a esse povo que nos apoia, ela se estende já há 10 anos. Estamos agora, semana que vem, comemorando a 10ª edição da formatura crioula. Então, esse 20 de setembro de 2003 passou a ter um brilho a mais nas comemorações desse dia em relação à minha pessoa. Olha, eu acho que todos os 20 de setembro são muito especiais, né? Mas claro que a gente pessoalmente tem, a família, um motivo especial também para sempre estar lá em cima do cavalo, né, representando, porque era o dia do aniversário do meu avô, né? Ele já é falecido, mas ele foi o grande incentivador, principalmente nosso, dos netos, né? As crianças da família, sempre foi ele que ensinou montar a cavalo, né? As lidas do campo, e é justamente o dia do aniversário dele. Então a gente, no momento que monta, né, no cavalo, a gente já sente aquela emoção especial, né? Tem toda a história que vem atrás, mas também tem esse motivo bem pessoal, assim, mas que nos faz estar ali sempre lembrando dele, né? E por ele também. Então eu acho que é um dos motivos, assim, bem especiais que a gente acaba participando também, né? Eu sou nascido e criado aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa Cruz Alta. Morei 12 anos fora do Rio Grande do Sul e sempre foi uma vontade de retornar para o Rio Grande do Sul, porque sou testemunha disso, vivi isso ao morar em Santa Catarina, no Paraná, ainda que tenha sido perto, de que o gaúcho pode até sair do Rio Grande por vários motivos, profissionais muitas vezes, de almejar novos horizontes, novas conquistas, mas o Rio Grande nunca sai do gaúcho. E a gente, onde vai, as provas estão aí com todos os irmãos gaúchos que estão espalhados pelo Brasil e além das fronteiras do país, além das divisas do Rio Grande, das fronteiras do país, de que a gente leva sempre a tradição conosco e procura, especialmente através dos núcleos que são os CTGs, de estar sempre em comunhão com a cultura gaúcha e com os demais que apreciam. Eu sempre participei do movimento tradicionalista gaúcho, desde a adolescência, desde a infância, sempre fora do Rio Grande do Sul participei e sempre tive vontade de retornar. E quando isso foi possível, não pensei duas vezes, retornei, foi uma virada bastante determinante na minha vida. E o meu filho mais velho, tenho 3 filhos, o Guilherme, a Laura e o Gustavo. E o Guilherme, na época, nasceu, como todos eles nasceram aqui no Rio Grande do Sul. Mas era um sonho que eu tinha, era de participar de um 20 de setembro com meu filho. E sempre que posso desfilo
E naquela ocasião, isso há 20 anos, na verdade, ter desfilado com ele no 20 de setembro, entrar na avenida aqui em Cruz Alta a cavalo com ele, pequenininho, ali isso foi documentado, a gente guarda com muito carinho esse acervo. Para mim foi um momento muito emocionante pelo fato de ser pai pela primeira vez, pelo fato de estar com o meu filho ali no 20 de setembro, num momento em que tocava uma música emblemática, ali, Lá Vem o Rio Grande a Cavalo, não é? Que é da Coxilha Nativista, ou Entrando no Bororé, como ficou conhecido. Então foi um momento bastante forte e que me marcou, me emocionou consideravelmente aquele 20 de setembro, na verdade, de 1992. Foi bastante marcante. Acima de tudo, é uma oportunidade de união, de reunião com a família, com os tios, com vó, com todo mundo. Eu acho que é um motivo de alegria, é um motivo de união e reunião familiar e, sem dúvida nenhuma, apoiado em bases sólidas. Nós sabemos e eles sabem o que nós estamos comemorando e o que nós estamos cultuando nessa data. E por isso eu faço questão de desfilar. Antes eu participava junto com alguns CTGs de Cruz Alta e após a edição das edições da Formatura Crioula, nós passamos a desfilar representando a universidade, representando a Unicruz nos desfiles. E aí a gente desfila geralmente ou com o CTG Querência da Serra ou com o CTG Turíbio Veríssimo, né? Estreitando laços de amizade e respeito ao tradicionalismo. E essa é a razão do porquê eu desfilo. Eu participo dos desfiles desde criança, desde os 4 anos de idade. Eu gosto, né, muito de participar e antes eu participava com o meu avô, com o meu pai, né, e os demais familiares, e hoje eu tenho grande orgulho de dizer que eu participo com meus filhos, né, os meus 2 filhos, o Miguel de 6 anos e o Murilo com 3 anos hoje, e que estão já desde que iniciaram a vida, né, desde que tinham meses de vida participando comigo junto nos desfiles, né. Porque eu acho que essa convivência no tradicionalismo da família é muito importante e saudável, né? As crianças convivem junto com os adultos, né? E em todos os eventos a gente está sempre participando todos juntos, né? Então eu acho assim muito saudável, além de cultuar, né? Além de não deixar morrer, além de não deixar que eles não tenham, que eles percam a ideia do que é o tradicionalismo, de como eram, né, as coisas dos nossos antepassados. Eu também acredito que é uma forma saudável, né, de se viver em família. O desfile cívico, ele tanto na Semana da Pátria quanto para nós no 20 de setembro, ele é sempre um momento em que todos se encontram para comemorar a Epopeia Farroupilha. É um movimento bastante forte, muito bonito e que eu acho que toca a cada um de nós. Eu sempre procuro desfilar, se não desfilar, estar participando do desfile. Na função também de comunicador da cultura gaúcha, nos convidam muito para apresentar desfiles aqui em outras cidades, mas sempre seja desfilando, ou seja apresentando o evento, ou seja participando de um modo geral, sempre estar presente e apreciar e aplaudir ou desfilar no 20 de setembro, eu acho que é fundamental. E as pessoas, seja por participarem ou seja pelo aplauso, todos fazem a grandeza sempre dos desfiles de 20 de setembro. Eu acho que é uma tradição que reúne centenas e às vezes até milhares de cavalarianos e hoje com os carros temáticos em várias cidades e que só engrandece a nossa cultura. Preservar cada vez mais e viabilizar cada vez mais através de apoio público, através de apoio cultural de vários segmentos e entidades para que os desfiles sejam cada vez mais fortes. Eu entendo que para a nossa cultura, para o 20 de setembro, para a Semana Farroupilha é fundamental. Com uma letra marcante que reaviva e cultura as raízes do povo gaúcho, o hino rio-grandense é uma herança imortalizada a todo o nosso povo, que tem orgulho de sua origem e se emociona sempre que o escuta. O hino tem letra de Francisco Pinto Fontoura, música de Joaquim José Mendanha e a harmonização de Antônio Coste Real. Mas agora, vocês aí de casa vão acompanhar os nossos entrevistados entonando o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nessa ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo
a toda a terra de modelo. A toda a terra sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Nossos entrevistados carregam nas veias a cultura do Rio Grande e durante nossas gravações nos proporcionaram belos espetáculos de reverência à nossa cultura. É o que vocês aí de casa vão acompanhar agora. Vou lhes explicar uma coisa que acho muito importante. Nunca se é velho o bastante para não ter o que aprender. A gente tem que viver aprendendo todo dia. Hoje, o que não tem valia, amanhã poderá ter. Faça o teu filho crescer, amando essa nossa terra. São várzeas, coxilhas e serras desta invernada sem fim, que é o paraíso pra mim, pra ti e para os que foram. Livre nasci, livre morro, bem gaúcha e sempre assim. Neste meu pago florido, sigo pinando contente. Quero mostrar para esta gente que o meu verso tem valor. E vá para onde for, meu canto feito esperança. Há de ficar na lembrança as rimas de um paisjador. Muito obrigada. Ao Jonas, Fifo, ao Pinto e à Luciane, eu respondo sem cansaço. Aquele quebra-costela, aquele forte e cinchado abraço. Muito obrigado. Eu conclamo a ACI, a Fiergues, mesmo fora do Rio Grande do Sul, a Fiesp, a mulher gaúcha que sempre foi muito valorizada. É preciso lembrar que durante os 10 anos da Revolução Farroupilha, esse estado economicamente esteve na mão da mulher gaúcha. Isto foi muito bem retratado pela Rede Globo na minissérie A Casa das 7 Mulheres. Então todos, eu disse todos sem exceção, aqueles que neste momento estão no Rio Grande do Sul, nascidos aqui ou não, venham para o desfile, comemorem a Semana Farroupilha, porque nós temos razões muito sólidas para fazer isso. E precisamos incutir isso em todos os nossos familiares. E aos pais, meus amigos, eu digo que é uma das oportunidades que eles têm de adotar seus próprios filhos. Porque é muito bem dito e todo mundo sabe que se a gente, pai e mãe, e tio e avó, não adotar, alguém de fora os adotará. E muitas vezes levará para caminhos que não são os mais apropriados. Usem a Semana Farroupilha, aproveitem a Semana Farroupilha, porque isso é bom para todo mundo. A gente encerra esse programa especial em homenagem à Semana Farroupilha, desejando que todas as pessoas aproveitem o 20 de setembro para comemorar essa data que relembra as nossas raízes, lutas e tantas batalhas que deixaram o Rio Grande mais forte, aguerrido e bravo. A gente se vê. Tchau, tchau.